Estamos ao vivo aqui no YouTube, ao vivo, gravando podcast. Não introduzimos o tema ainda. Sobre o que falaremos nesse podcast, nesse vídeo ao mesmo tempo, porque nós somos multifuncionais e a gente faz tudo junto. Igual um polvo. Ah, se tu não entendeu a piada no vídeo, escuta o podcast, que no podcast a gente tá falando do polvo antes de entrar aqui. Que medo. Liane, introduz o tema, Liane. O tema é uma delícia hoje, do tipo, seu podcast semanal que introduz temas relevantes para você vai falar sobre amor ao aprendizado. Esse tema que a gente adora, vinculado à nossa força do mês, que a Alessandra já vai falar um pouquinho sobre isso, né? Lembrando que no mês anterior nós falamos sobre gratidão, isso mesmo? Sim, nós falamos sobre gratidão em janeiro e o humor, que foi no mês de fevereiro. Então já temos duas forças da virtude de transcendência, e quem nos acompanha lá tem muitas curiosidades sobre a força pessoal, como que a gente utiliza no nosso dia a dia. Muitas pessoas nos comentam que, eu sei quais são minhas forças, eu identifiquei, mas e afinal, como é que eu uso isso no meu dia a dia? O que faz de diferença? E é isso que é o nosso propósito, de trazer esse conhecimento para vocês. E hoje, justamente, o que a Liane está trazendo, o amor ao aprendizado, que é um tema que a gente ama, porque a gente está falando o tempo todo aqui na Estalo sobre aprender, sobre ensinar, sobre passar conhecimento, sobre se aprofundar num tema que a gente adora, que brilha o olho, né? E poder também, eu sempre falo que nos nossos cursos, nos nossos trabalhos nos clientes, às vezes a gente está ali como facilitadora de um conhecimento, né? Facilitar alguma questão que está ali, né? Que a gente precisa contribuir. E muitas vezes a gente sai aprendendo um monte. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, assim, de ver os movimentos dos grupos, o que as pessoas contam das suas histórias, né? Muito Exatamente. bom. Eu acho que a gente só faz o que a gente faz porque a gente tem esse amor ao aprendizado como algo bem forte, né? Porque é um constante na nossa rotina, assim, tá buscando informação sobre as temáticas que a gente fala e o quanto a gente gosta disso, né? Tem o amor por aí. Porque se eu for olhar na minha história de vida, eu não sei se sempre eu gostei de aprender, porque teve coisa que eu não gostava de aprender. Vocês devem ter tido essa sensação também. Se eu pudesse escolher, né, lá das matérias da escola, de coisas que realmente eu dedicava a minha energia para aprender, tinham coisas que não me chamavam tanta atenção, né? E quando a gente fala na vida adulta, a gente já está falando de escolhas, né? Então hoje, profissionalmente, no nosso trabalho, a gente está escolhendo aprender temas que fazem sentido pra gente, o que fala muito da gente também, né? Mas eu detestava matemática, vou falar bem baixinho aqui para vocês. Perfeito, isso mesmo. É legal da gente esclarecer aqui, né, para o pessoal, que força pessoal é um estudo dentro da ciência da psicologia positiva, é uma espinha dorsal aí, da gente entender o que tem o viés positivo, o que faz o ser humano feliz, o que tem de coisas boas aí. A força é algo que está dentro de todos nós temos, de uma maneira mais desenvolvida ou menos desenvolvida, que nem a Cecília está trazendo, né? Nem sempre fui apaixonada por isso, e eu também compartilho desse senso, assim, né, de que com o tempo eu fui entendendo, primeiro, o privilégio que a gente tem do acesso à informação, que a gente tem, né, de ter livros, de ter nas escolas, de ter pessoas que contribuem para o nosso conhecimento que a gente tem ao nosso redor. Mas nem sempre a gente às vezes percebe isso por imaturidade ou porque é obrigação, porque eu tenho que fazer isso, né? E não por um gosto, né? O viés da obrigação ele é tenso, né? Exato. Porque a gente fala de, amamos aprender, mas a partir do momento que tem a coisa da obrigação, da prova de conhecimento, ele vai um pouco, diverge disso, né? Do olhar do amor ao aprendizado puro que a gente está falando aqui, assim, né? Perfeito. E aí a gente tem, é legal de trazer assim que
A força pessoal, amor ao aprendizado, eu adoro essa frase, que fala que quem pessoas têm o amor ao aprendizado bem desenvolvido como características, são pessoas que a gente consegue identificar que usam o coração e a mente para se aprofundar em algo, em algum tema. Que é isso, né? Quando é obrigação, às vezes a gente só tá usando a mente ali, né? Eu preciso decorar, eu preciso saber, eu preciso fazer uma prova, eu preciso passar um conteúdo, enfim. Mas quando a gente usa o coração no aprendizado, é porque verdadeiramente a gente está entregue para aquilo, né? A gente vê emoção em olhar para aquilo, por isso que eu falo que é o privilégio que a gente tem de estudar aquilo que a gente adora falar, que a gente adora comunicar, né? É o brilho no olho que a gente tem e a gente conseguiu. Eu, pelo menos, né, me percebi gostando muito de estudar, e assim, confesso para vocês que foi muito na estalo, né? Porque com essa responsabilidade que a gente tem de conhecer algo para poder passar para outra pessoa, me vi nessa coisa assim, não, eu tenho que estudar, tenho que estudar. E aí, quando a gente entende o que a gente gosta mesmo de estudar, entrega o coração, eu acho que faz muito sentido. E aqui na Estalo a gente tem essa possibilidade, né, de se aprofundar em temas que a gente realmente gosta, né, de passar e poder ser especialistas no tema, né? Então, essa é a minha sensação. Eu tenho essa sensação quando a Liane fala, por exemplo, de comunicação, de treinamento e desenvolvimento, sabe? Essa paixão, assim, por falar. E eu não sei, Liane, se tu tem essa sensação, assim, quando tu tá falando desse tema. Eu, quando te vejo falando, eu sinto o teu coração e não só a mente ali naquela entrega. Todas nós, né? Sinalizador, falei da Liane porque essa semana a gente teve um curso sobre isso e dá para perceber nitidamente, né? Eu acho que é uma característica das três, esse encantamento, né? Essa é uma necessidade de se aprofundar cada vez mais, né? E eu acho que o bacana dessa força, que eu não me lembro em que grau está nas minhas forças, né? Existe um teste das forças aí, pessoais, mas eu não me lembro da minha, assim, em que momento ela está. Mas eu acho que tem uma coisa muito assim, de quando eu sento e eu leio sobre algo que eu não sabia, eu fico assim, gente, olha que show isso, e eu não sabia. Então, assim, é um negócio, assim, de reconhecer aquilo. E eu, antes da gente entrar, eu estava falando da história do poder do conhecimento, né? O quanto que o conhecimento nos traz um poder. E esse poder que a gente tem está atrelado à nossa fala. E essa fala alcança muitas pessoas. E daí eu sempre fico pensando, gente, que responsabilidade também, né? A gente disseminar coisas para outras pessoas que se sentem seguras nos escutando, né? E nos escolheram para se aprofundar nesse tema. Então, eu acho que é uma linda força. Eu disse, esse tema desse mês eu super me identifico, assim, gosto, acho que é fácil de falar, Tem sabe? que olhar na tua lista das forças lá, Liane, porque deve estar bem grande. Assim. Eu acho que é um negócio, assim, do tipo, que bacana. E eu sempre fico pensando assim, todo mundo tem espaço para isso. Por que algumas pessoas fazem esse movimento e querem enlouquecidamente se aprofundar em algum tema? E por que outras aceitam assim, é isso que eu sei e tá ótimo, sabe? Não vou me aprofundar muito. Mas o que a Ali traz sobre a gente conseguir identificar o que a gente gosta, eu acho que favorece muito esse movimento, assim. Então, eu também percebo isso quando a Ali fala sobre felicidade, quando a Ali fala sobre equipes positivas, quando a Cecília fala sobre agilidade emocional, quando a Cecília fala sobre liderança, e eu acho que a gente tem essa questão, assim, cada uma fala sobre o que gosta, e isso realmente fica evidenciado no nosso curso, né? Por isso que as pessoas amam a gente. Por isso! É verdade. Eu estava te ouvindo e pensando, né, o quanto esse poder do conhecimento, a falta de conhecimento pode fazer com que a gente seja manipulado, né, com que a gente seja movido hoje, né, por ações que não são legais. Então, assim, o quanto, sim, quem detém conhecimento tem essa possibilidade de impactar as pessoas, né? Positivamente ou não. A gente está falando aqui do nosso trabalho, que é um trabalho positivo, onde a gente busca trazer o melhor de cada pessoa, né? Mas a gente vê muita coisa por aí, onde as pessoas detêm conhecimento e abusam disso, né? Com relação aos outros, assim. Então, o quão delicado é, né? E hoje em dia, como eu acho que mudou muito a forma como as pessoas também buscam conhecimento, buscam aprender. Se a gente for pensar, e acho que eu ouvi numa fala tua, Liane, assim, eu não me lembro em que momento, em que palestra e evento de comunicação
mas eu tenho certeza que eu ouvi de ti o quanto hoje em dia as pessoas se alimentam de WhatsApp, né? O quanto as informações hoje chegam a partir do WhatsApp, né? Então, assim, o quanto hoje a gente recebe ali e é dali que vem as notícias, a informação, até conceitos de coisas que são importantes para a gente, e o quanto dali a gente que não é confiável, porque qualquer coisa viraliza, qualquer coisa vem à tona, né? E muitas vezes a gente perde o hábito de buscar informação, estudar, se dedicar, né? O amor ao aprendizado profundo disso, assim, algo que faça sentido pra gente, porque hoje em dia a informação tá fácil, mas ela é frágil, né? Ela não tem base, sustentação, assim. Não à toa os jornais hoje não têm mais o mesmo impacto de comunicação que tinham no passado, né? O papel já não é mais uma forma da gente se comunicar, né? Eu me lembro muito que na minha época de criança, era muito chique tu ter assinatura de jornal que tu recebia em casa, e era por ali que tu te alimentava das informações do que acontecia no mundo. E eu me lembro que eu achava muito chique as pessoas sentando, olhando o jornal, tomando um café, sabe? E era um prestígio de conhecimento, assim, a pessoa que estava lendo, ela estava atualizada, ela estava buscando informação, né? E agora eu resgatei o meu via aqui, tá? Só para ler o conceito do amor-aprendizado, para além do que a Ali trouxe, porque ele fala lá, né, que você sempre gostou da escola, de ler, de museus, em qualquer lugar que haja oportunidade de aprendizado. E eu sei que quando eu viajo, eu gosto da história dos lugares. Então, assim, eu vou para o lugar e eu penso assim, eu quero escutar a história. Dá para aprender de tudo, né? Eu não estou preocupada com as imagens, com a foto, com o registro. Eu quero escutar alguém que me fale sobre aquilo que eu não sei, sabe? E isso é muito bacana, assim. Eu acho que traduz também um pouco desse processo, né? O quanto que a gente aprende através das nossas experiências, né? Muito bem. Eu estava pensando aqui, né, a história da comunicação e a gente, né, hoje não tem tanto impacto, a questão das redes, enfim. Quando a gente fala em aprender, e aprender, então, o amor ao aprender é a gente se aprofundar em algo, né? Ter conhecimento, olhar para nossa performance, atrelar isso à forma como a gente olha nossas competências e habilidades. E as pessoas muitas vezes confundem a quantidade de informação que a gente recebe, que a gente tem hoje, com a profundidade que a gente pode dar para cada tema. E aí a gente recebe um monte de informação. Eu sei tudo. Sabe ou só conhece, ouviu falar, leu lá um artigo e já diz que sabe de tudo daquele tema. Tu viveu isso, tu já passou conhecimento, né? A gente fala no nosso processo aí de gestão de conhecimento, né? De multiplicar conhecimento, a importância desse facilitador conhecer como que as pessoas aprendem, né? Como a gente ensina, e a gente sabe que a maior percentual de absorção de conhecimento é quando a gente vai lá e faz junto e conhece. Então, assim, fica lendo, fica recebendo informação, matériazinha de WhatsApp, não sei o que. Nossa, sei tudo. A gente vê os fake news que acontecem por isso, né? Tu recebe uma informação, já repassa? Não, tu nem se aprofundou, tu não olhou, tu não entendeu, tu não verificou. E isso é amar aprender, né? Porque a gente vai se debruçar naquele conhecimento e nos gerar impacto na nossa vida pessoal, profissional, e por isso que líderes, se a gente for falar aqui de equipes, lideranças, o mundo corporativo, por que é tão importante a gente dar espaço para as pessoas aprenderem e ensinarem, né? Colaborativamente, porque é assim que faz as pessoas se aprofundarem e colocar não somente mas coração naquilo que elas fazem e entregam, né? Olha que legal que seria se todo mundo pudesse desenvolver essa habilidade de aprender com amor, né? Para a gente poder ter melhores resultados em tudo, né? Vai dizer que não é um benefício o amor ao aprendizado, a gente se sentir reconhecido por aquilo que a gente fala de verdade, que a gente acredita, né? Então... e sabe que tem uma coisa agora, quando tu fala da história do ser reconhecido, eu me lembro claramente um momento que eu tive a sensação de que isso era algo que... E não foi comigo, foi com a Cecília, ela vai se lembrar disso, que foi uma experiência que a gente teve logo quando eu comecei a acompanhar os treinamentos dela. E eu não me lembro, acho que a gente estava em Recife, numa filial de Recife, e a Cecília estava explicando do grão do arroz.
Eu dei curso de arroz, sim, eu assumo. Camadas do grão de arroz. Water polish. Aonde estava o amido que dava força para as pessoas? Eu lembro até dessa expressão. E lá no grão está o amido que nos dá força para trabalhar, não sei o quê. Eu me lembro da sala, que era uma sala branca com as pessoas sentadas, da posição da Cecília, e ali tinha uma questão do olho das pessoas brilhando. Eu olhava para as pessoas e elas não tinha nada que tirasse o estímulo delas em volta. E ali eu disse, cara, olha que bacana isso, né? Porque eles estavam interessados no que ela estava falando. Queriam muito saber sobre o arroz, Liane. Era tudo na vida deles, gente. Vamos fazer um merchan, arroz namorado. Pode comprar. Maravilhoso. A gente conhece as fábricas, trabalhamos lá anos. E ali foi a grande sacada, onde eu entendi que isso, de novo, tinha um poder e um poder positivo, tá? Por isso que eu digo que as pessoas podem usar isso como algo muito negativo, né? Como as fake news que a Ali estava falando, né? O quanto que a gente dissemina conhecimentos e assuntos que a gente não tem domínio, e as pessoas têm uma veracidade na fala. Eu fico assustada com algumas coisas que eu recebo, tá? Porque a pessoa é como se ela estivesse realmente vivendo aquilo, ela acredita naquilo. Sim. Aí sempre quando vem alguma coisa assim para mim no WhatsApp, eu sempre devolvo para a pessoa. Tu conhece essa pessoa? Só, primeiro ponto para mim, tu conhece quem tá falando, assim, porque daí ali a gente já consegue ter. Mas essa sensação desse momento eu tenho até hoje essa visão da Cecília fazendo esse movimento, e ali eu entendendo que era algo que realmente tinha valor, tinha importância e fazia uma mudança na vida das pessoas, né? E eu acho que é isso que a gente decidiu fazer, assim, da nossa vida, né? Que esse quando é o que mais me mobiliza, e eu acredito que vocês também, assim, quando a gente percebe na turma, nas pessoas que estão com a gente, esse olhar de curiosidade, de interesse, de querer saber sobre aquilo me dá mais vontade de descobrir coisas novas, de estudar mais, para trazer coisas que provoquem isso nas pessoas, assim, sabe? E eu acho que E tem uma sensação que é muito engraçada, assim, porque da Ali eu me lembro de outra coisa, agora eu lembrei da Ali também, né? Eu me lembro da primeira reunião que a gente foi numa célula na última empresa que a gente trabalhou, de um líder que trabalhava com CNC aqui em Porto Alegre. E eu me lembro que a gente foi para a reunião do grupo e a Ali abria a boca e falava, e eles faziam assim, sabe? Do tipo, eles estavam entendendo o que ela estava falando. E era um monte de homem e era só uma mulher. E daí eu vi, gente, eles param para escutar ela porque ela sabe do que ela tá falando, entende? Então, ela tem conhecimento, ela se interessou, ela quis aprender. Eu disse assim, eu quero saber isso também. Eu quero também poder falar sobre esses negócios. Desse jeito, eu lembro até quem era o líder. É muito engraçado, assim. Eu tenho a imagem clara na minha cabeça desses dois momentos. Eu tô com medo da Liane, Alessandra. Que ela tá lembrando. Não, é que ela sempre... de umas ela sempre teve, né? Assim, a memória dela ela vai contar um podre? Ela vai contar um podre. Ela Só vai... falta dizer qual era a roupa que vocês estavam, né? Não, eu vou fazer isso porque eu não me lembro, tá? Não, é que nem a gente fala, né? A pessoa é um túmulo, ela é um túmulo de profundidade da memória, né? E aqui, ó, só pra dizer, a reunião era do Clayton. Ai, querido, um beijo, Clayton! Barbosa, isso aí. Só para vocês saberem como realmente eu me lembro do dia, eu me lembro desse momento que foi logo quando eu iniciei na empresa, e a Ali disse, vamos junto comigo, e eu disse, vamos, e era o Clayton. A Alessandra, assim, já estava lá operando o CNC, eu tava já. Ela estava lá fazendo todo o processo na cubeta, entende? Isso. Ela estava vinculada a toda Ele trabalhava no tambor. Gente, isso são falas técnicas. Quem trabalhou assim com a gente. Mas sabe o que tá me remetendo isso? Isso tudo que a gente tá falando, que essa vontade de viver aquilo plenamente é o que a gente pode chamar de flow, né? Que a gente fala muito, né? Do quanto que a gente consegue colocar atividades que nos geram prazer, que a gente não vê passar o tempo, que a gente tá assim envolvido de uma forma tão especial, a gente chama de flow, que é um termo também estudado na psicologia positiva, e a gente consegue traduzir aqui, né? Que o benefício do amor ao aprendizado nos canaliza a experimentar mais momentos de flow, que tem vários outros benefícios por lá também, né? Então, é isso, né? Essa coisa do, nossa, mas tu tá tão envolvido, tu tava operando lá um negócio assim, é tão envolvimento, né? E querer estar naquele lugar e querer aprender tudo, e com as pessoas que estão ali,
que é esse tempo que a gente não vai passar e essa profundidade que a gente pode dar quando a gente tem amor aí. Eu quero só trazer um ponto de observação. Quando a Eliane fala lá da história, né, da gente falar do arroz, a Ali falar, né, de conhecimento técnico. Do tambor. Do tambor, né, da cubeta, de coisas que a gente viveu durante a nossa trajetória profissional e que não eram o nosso foco de trabalho, né? Não era a nossa base de conhecimento. Tipo, eu não estudei na psicologia, na faculdade, no meu pós, para fazer isso, né? E quando a gente fala desse ampliar de conhecimento, e que vem aí porque nós amamos aprender, né? Mas o quanto a gente pode se diferenciar como profissional quando a gente se permitir compreender outras dimensões do negócio em si, né? Eu me lembro, quando a Eliane falou, eu me lembro claramente que o processo do arroz em si foi a primeira vez que eu falei de coisas técnicas que não eram relacionadas à minha formação. Eu estudei aquilo plenamente, eu queria saber como é que era, virei totalmente processo industrial para poder falar com eles na mesma língua, né? E o quanto, como RH, né? E que é o público que está sempre com a gente aqui, isso precisa acontecer, a gente precisa virar essa chave, assim, se permitir ir lá, aprender, conhecer, estudar aquilo para poder ter fala. Que é o que a Ali fala na formação de business partner, que é o que eu falo sobre atuação quando é um facilitador de dinâmicas de grupo, quando a gente fez a live aqui do recrutamento e seleção das estratégias, da atuação desses profissionais, tudo tem isso. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer a diferença no teu impacto de trabalho, como um RH de estratégia, como um movimento de parceiro de negócio, de estar do lado, de ser um business partner, né? Ou qualquer outra posição que tu venha ter dentro da organização, assim. Eu me lembro nitidamente o quanto virou a chave, assim, de eu tô dentro do negócio. Agora eu sei o que eles estão falando. Não é o RH tá falando do não sei o que, lá, não. Eu sei, e quando a gente está discutindo em reunião produtividade, processo, tu entende do que eles estão falando. E eu acho que tem um ponto que a gente ganha respeito. E não respeito no sentido de negativo, tá? De ser respeitado hierarquicamente. Mas é respeito pelo que, do tipo, a pessoa está envolvida, ela está conectada, ela quer saber. Quando a gente está falando dessas atuações, é muito importante. Né? E só funciona se for real, se for genuíno. Tipo, a pessoa vai lá e se enfia para aprender de verdade, porque ela quer aquele aprendizado. E não algo forçado, assim, né? Então, eu me apaixonei pelo processo de arroz, me apaixonei para mim, a paixão vem, assim. É algo que, do início ao fim, a gente dedicou energia, né? E esse é o diferencial mesmo de querer aprender, né? E o negócio de amor ao aprender e se colocar nesse lugar, que é o que tu tá trazendo de novas perspectivas, é porque toda vez que a gente aprende algo novo, e aí é uma coisa mais técnica aqui, mas a gente tá fazendo ativações de sinapses, a gente está fazendo funcionar o nosso cérebro, por isso que o amor ao aprendizado, ele está na virtude de sabedoria, que são essas forças cognitivas, de onde a gente coloca nosso conhecimento, e no momento em que a gente amplia a nossa capacidade cerebral, a gente também tem a oportunidade de aumentar os nossos padrões mentais, os nossos padrões de comportamento, de sentimentos, né? Aumenta repertório também, né? Aumenta repertório para eu lidar diferente em diversos contextos, para eu adaptar minha linguagem ao público que eu estou falando. Então, por isso que é a vantagem profissional e pessoal, né? Quando a gente está falando disso, né? Muito bem. Muito bem. E do que aprendeu, o que gostou de aprender, o que dedica sua energia para aprender, né? Acho que a gente pode conversar mais sobre isso. Esse mês inteiro a gente vai falar dessa força, né, Ali? Então, Vamos lá, nos acompanha aí. Beleza? Tá bom. Um beijo. Tchau.